Tudo é como Sway. Quando eles cantam, tocam Rock-Eon, eles não perguntam which way, mas dizem Sway. A famosa e burra busca de caminho, raízes, não é nunca invocada. Ele odiava isso no Brasil. Estar dentro já é estar no Sway, é acordar nele. It's just that demon life has got you in this way. Nenhuma liçãozinha de moral, no morals involved. Porra, me faz pensar em algo que cortei do Nietzsche. Ele again. Aí ele bota o Nietzsche na genealogia da moral. A avaliação moral acabou por se tornar no que é mais obtuso, o homem como valor é rebaixado, quase ignorado, quase negado, remanescente de uma teleologia ingênua, o valor do homem só tomado em relação aos homens. Não é porreta? A gente, pensando bem, vê que tudo, até porriante, crítica de arte ou teorias de valor rebaixadas à compreensão geral, mastigadas, acabaram encarnando essa porcaria fedorenta, a liçãozinha moral, não é, amor? E nada pior que ter que aturar obras de artistas ou pretendentes a artistas com esmel de pequena moral burguesia e ou classe média culposa e ou indiciocrasias adolescíveis que se prolongam aos 30, 40 e velhice afora e fedem. Tampemos os narizes. O meu é insensível ao draminha dos que buscam caminhos. Do draminha dos que buscam caminhos. Isso, assim, é que a gente está lendo em 2013. Em 74, esses recados tinham destinos muito certos para quem estava lendo, né? Por isso é salutar, faz bem ouvir música, mexer. Afinal, que barra e que enigma e que mais de riquezas aventurantes podem ter gerado coisas como Sister Morphine. Mas outras miss, como você vê, nada de moral, nem mostra de caminhos. Por isso, quando penso que devo e quero dizer algo sobre Torquato, quando Torquato morreu, ele não estava aqui, né? Penso em quando, como eu não dizer nada importa. Citar Arthur, leio o que lhe envio, cura, veneno. Ele está falando do Arthur e está naquele poema do Rimbaud. Mas amei e disse, fiz quando... Desculpa, mas amei e disse, fiz quando com ele fui para Londres e quando brigamos, negamo-nos e escrevi algo em Brighton. Tudo mais fica postumante, postulento e junte-se a bosta choradeira homenageante. Well, o que é bacana e adorável no que vocês fizeram foi fazer o livro tão claro e limpo e vital quanto a clareza do Augusto no texto do livro. Não mostram moleza sentimental tão nossa, tão coisas nossas nos meios mais esclarecidos nossos, ou carpidagem. Ana é Ana, e tudo mais que me faz a mais amar vocês. E o que pensar quando se pensa e vê que Torquato, ao contrário, até de mim, não era digno da mesa nem dos malditos da nossa paupérrima casa grande. Uma espécie de midnight rambler, atrás da porta e do conforto desconfortável do contentismo suado. Daquele suor que nada tem com o seu, que me pinga na cabeceira, que me pingava do samba, que sua do junk, que molha no molho os culhões meus, nossos, que é bebível num blow, num oásis, que nada tem a ver com suor, burocracia, tão nosso. Volúvel, insolúvel na nossa língua. Suor não é água, ou ao menos não se presume que possua a pureza desta. Ele contém o que é feito do que se faz. Não mente, nem moraliza. Well, meu amor, se não paro, continuo. Que fazer? Falar nunca fez mal a ninguém. São 5 para as 8 do horário daqui, que é de verão, daylight, no inverno, para economizar energia. Nos meus headphones, Exile explode alto. No meu ninho, a cama está desfeita e nunca penso nela feita. Scraps do mundo arrebentante que me arrebata. Fragmentos do livro... aspas, do livro que faço e fotos e livros, cartas, tapes, referências do pick-out diário. Andréas Valentim, fotógrafo, foi o único aluno do Hélio de Sica. O Hélio de Sica ensinou pintura para 2 irmãos, o Andréas Valentim e o Thomas Valentim. E o Andréas Valentim, em 71, ele vai estudar em Nova York, na Filadélfia, ali perto. E ele frequentava muito a casa do Hélio, e o Hélio era meio que um mestre para ele. Muitas fotos que a gente vê hoje em dia do Hélio, quem tirou foi o Andréas Valentim. Andréas dorme e em breve estará com vocês. Só a prima senta ao meu lado, branca e brilhante, como joia rara, e comigo acorda e permanece. Isenta de opinião ou demanda, perto de tudo.
E quero que você diga aos campos que só penso neles e que meu silêncio vai explodir em gozos e que preparo o que vou mandar. Eles, como vocês, ou é tudo ou nada. Como querer algo pela metade? Impossible. Mostre esse texto a eles e já vai o que quero enviar. Que eles aguardem a visita de um friend of mine. E o Ali, vou escolher uma foto, ou sei lá, que quero que entre aqui no texto. É ótimo também que é um texto sem bastidores, né? Um texto aberto, né? Ele vai falando dessa construção, né? No texto, no ponto que marco aqui agora. 2 séries de 3 em cores escolhidas, a 24 de fevereiro de 64, tal, 5 animações, aí bota essas fotos do Romero. Aí você acha, bom, vai acabar, né? Ninho herido, ele lá, ele, né? Ó, tá vendo a foto do Ali ali? Que ele fala? E aqui ele manuseando pó, né? Gente, isso foi publicado, hein? Na Pollen, em 74. Tu vê que os militares não liam nada, né, nessa época. É difícil de entender. Claro, também, né? Tu vai falar prima, não sei o que lá, os caras não estão nem aí, né? Foto H por Andréas. Whatever. E manda o livro do Hendrix e um xerox do Arthur. With Love as Always. Novamente, isso que eu tentei mostrar para vocês hoje, né? Uma correspondência sempre vinculada à leitura, sempre vinculada ao que ele está fazendo no campo da escrita e da leitura. E sua foto e seu suor me pingam no vermelho plastificante da cabeceira, junto às fotos de Hendrix, Mr. D, Romero, um índio cartão enviado por Chris, um cocar de índio enviado por Neville, e tudo isso em cima, caixa de tissues novos para serem usados e que aos poucos se empilham restantes da catarrice ou esperma. E envio a foto Romero capa, não porque seja obra, mas porque é foto situante de um tempo meu Romero que se refaz na colocação da foto como instrumento foto. Está sendo feita em cartões para vender ou sei lá que porra. Será que alguém vai comprar? Ao menos os que o fizeram mostrarão bom gosto e tesão. Será que eu, autor e foto e Romero, ele, roçado vestir da capa, chunchulhante de carícias de imponência romana e brotar feminino, não serão suficientes para dar tesão no pessoal? Tesão consumitival. Please, não me leve a mal. Não quero dizer que se devam masturbar por ela. Apenas comprar para molhar nossas mãozinhas. Como você vê, tô mais puto que nunca. The more, the better. E não penso em mais recados, nem desencantos. O dia a luz sobe pela janela sacana da 2ª Avenida, já às 8h20, caminhões sem rumos, nós. A foto do Romero que ele fala. Acabou? Não. Romero veste capa 25 PT2, estão sendo impressos cartões, 1924, isso tudo no texto que ele publica, né? Propaganda dele. Por Eleutica são parte da primeira série de cartões únicos que deverão se tornar raríssimos e não reproduzíveis, editados por HO em New York. 24 de fevereiro de 74, 11 da manhã, ele faz esse poema. Entróculos, fio lilicular, chanvol, que tão bel desvol, voltaria, capa foguear, rométer, eternel. Esse texto do Hélio, publicado na Pollen, escrito desse jeito que vocês estão vendo, essa era uma época que o Hélio, como a gente vê ali, estava usando bastante cocaína, né? Era uma escrita, que a gente diz uma escrita cocainada, né? Uma escrita totalmente narcisista, elétrica, autorreferente, mas ao mesmo tempo onde ele consegue, de uma forma muito particular, né? A primeira coisa que a gente vê é como a escrita dele evoluiu daquele primeiro Barney Bilônia para esse texto. Evoluiu não é bem uma expressão, não é bem a expressão. Prefere o Barney Bilônia? Ah, interessante. Mas assim, você entende que ele se encontrou mais aí numa linguagem própria dele do que naquela muito, né? Aquelas cartas. Ah, nas cartas são demais. As cartas são demais. As cartas são demais. Não, nas cartas do Haroldo. Sim, nas cartas do Haroldo, né? Aquela. As cartas são demais. Mas nesse texto aí ele consegue, num espaço muito reduzido, de uma forma muito específica. Muito mais bem acabado. Não, e dá conta desse universo que eu tentei trazer aqui para vocês rapidamente, em 2, 3 parágrafos ali, ele faz um corte transversal, uma série de referências de leituras e de audições que ele estava tendo naquele momento,
Novamente, né? Acho que a grande chave para entrar nesse universo do Hélio é essa deserarquização dos saberes, esse lugar em permanente deslocamento, né? Tem uma ideia de rodízio, digamos assim, né? Entre escritores, autores e sei lá, e outros produtores de textos, se a gente quiser pegar as letras de música dos Stones como texto, se a gente quiser pegar uma série de coisas que ele estava trabalhando nessa época. E você vê como que ele, ao longo do tempo, vai montando uma própria narrativa sobre esse universo que ele vai construindo para ele. Onde tem Hendrix, Stones, Rimbaud, Arthur, Malevich, Haroldo de Campos, Silvio Santiago, Ali Salomão, Torquato Neto e outros autores que estão ali por trás, de certa forma, que ele vai colocando dentro desse universo e que faz sentido dentro do trabalho do Hélio. Justamente numa época que ele está ali falando, ele está se afastando cada vez mais. Você vê a virulência do Hélio falando dos artistas. Como você falou, altamente narcísico nesse ponto de vista. Né? Um cara que acha que não tem mais que conversar com esse universo. O Hélio chega a ponto de dizer que aquela parte ali que ele fala que os artistas fedem é porque ele dizia que artista suava. E ele não suava. Porque ele não baixava nem para pegar papel no chão. Porque ele e a prima eram tão poderosas, né, que eles estavam em outro patamar. Então, inconvivível. De certa forma, sim. De certa forma, o resultado é aquela foto que a gente viu dele esquelético. Né? Tira fome, né? Ela tira fome, a prima tira fome. Mas ele não cheirava para não comer, ele não comia porque cheirava. Você vê, ele não dormia, né? Não dormia. Mas ele fala isso em cartas, que ele às vezes passava 4 dias virado direto, né? Aí pifava depois. Não, e como eu falei ontem, são histórias muito mais... Tem, né, vamos botar uma aspa aqui, tem esse lado todo que a gente está discutindo aqui, que gera uma produção intelectual, mas teve um lado muito pesado dele, né, disso. Um lado que ele quase foi preso, um lado que ele se ferrou mesmo por causa disso, né? No começo, com uma citação, como eu falei ontem, né, uma citação que dizia que era também um fazer artístico dele, né, o uso da cocaína. E isso, como o próprio Hélio diz, no moral involved. Ninguém está falando aqui uma questão moral, a gente está falando uma questão prática da vida dele, que aconteceu. Muitos artistas da geração do Hélio conviveram perfeitamente com isso. O Hélio resolveu fazer disso num momento de vazio, num momento de vazio, acho que é muito forte também, num momento de impasse mesmo, de crise. O Hélio colocou isso num lugar, né, que alimentou algo na obra dele que, a médio e longo prazo, potencializou algo muito... Saiu da cura e virou veneno. Né? Chegou um momento que isso não era mais algo que fazia a produtividade do Hélio, de certa forma, ter até um lado estético, digamos assim, que ele encontrou num primeiro momento. Chega um momento que isso causa um delírio na pessoa. Assim, eu fico assim, sempre que eu falo dessa fase do Hélio aí, assim, eu fico meio preocupado que eu não quero em momento nenhum criar essa imagem, né, do Hélio cocainômano que estava em Nova York. Não é essa a intenção, mas é algo que está presente para ele, na produção dele. Ele traz isso para dentro da vida dele, né, de uma vida intelectual, de uma lógica, digamos assim, de funcionamento dele, e isso fazia parte, né, porque ao mesmo tempo... a gente lê esse texto do Hélio e numa mesma época ele está mandando carta para as pessoas com uma escrita totalmente corrente. Porque as cartas para Lígia também estavam acontecendo. Estava acontecendo, ele escrevia as cartas normalmente, ele não tinha nenhum tipo... Se alguém pedisse para ele um texto jornalístico, ele escrevia um texto jornalístico. Né? Ele separava esses registros. Essa impressão que dá é que foi muito pior que a cocaína, o afastamento dele do Brasil, de isolar lá em Nova York, porque ele ainda continua querendo conversar. E criar um discurso de negação do Brasil, né? Tudo que vinha do Brasil para ele, como ele fala aqui nesse texto, né? Já que não podia voltar por conta da ditadura, É. ele foi É. negado. Mas tem todo esse movimento de querer estar junto com os amigos, conversar com os amigos. Isso para mim me dá uma grande relação com as obras dele, de comunidade. Agora, esse artista que cria todas essas obras de comunidade vai e começa a fazer esses atos de cocaína, que é uma causa totalmente narcisista. Uhum. Fica nesse próprio universo. Para mim, isso é muito mais um reflexo de ele ter ido para Nova York e sair do seu lugar
Que é a própria droga. Acho que, novamente, assim, né, quando a gente olha para trás, a nossa tendência é criar uma narrativa coerente sobre esse momento, né? Mas a vida, a gente sabe que a vida ela é sincrônica, né? A gente trabalha numa lógica diacrônica, mas a vida é sincrônica, né? Então, são muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo ali para ele, né? Desde dificuldades de lidar com a cena local de arte, dificuldades de dificuldades de assumir o que ele fala naquela carta de 71 para Haroldo de Campos, que eu estou no impasse, eu não estou nem lá nem cá, eu não tenho obra para mostrar, eu não tenho nada para fazer de novo, mas eu estou produzindo, eu estou buscando uma produção. Uma coisa que eu concordo com você é que certamente o isolamento não é nem o isolamento pessoal, novamente, ele morava com pessoas, ele tinha amigos, bastante amigos em Nova York. É o isolamento mesmo de uma produtividade em relação à obra que ele fez até o final dos anos 60, que era uma obra de cada vez mais um pensamento, né, coletivo comunitário. A ideia dele era essa, a arte ambiental era isso. Algo que é feito hoje em dia por vários artistas, o Hélio já estava pensando isso. Essa ideia de que a arte serve para ser um espaço de congraçamento, um espaço de encontro, um espaço de... Contraditoriamente, esse cara cocainado pensava a arte como um espaço de descida, né, da pressão diária. Mas, ao mesmo tempo, ele estava fazendo o que nessa época? As cosmococas. As cosmococas que hoje em dia são poderosas quando são exibidas do jeito que eles propuseram, né? Porque às vezes é exibida de uma forma meio maluca. Do jeito que eles propuseram, raramente são montadas de um jeito real, né, como eles propuseram, mas as cosmococas também eram um espaço de descida da pressão, de relaxamento, né? O Hélio não se conformava com nada pré-determinado. Então o Hélio tinha um problema com cinema. Ele amava cinemas, ele dizia que ele não conseguia entender porque tinha que ficar sentado numa cadeira vendo filme, né? Que ele queria levantar, falar, circular. As cosmococas é um pouco o resultado disso, né? De uma invenção de um cinema não convencional, de uma forma de você fruir imagem em movimento. Por isso que é o quase cinema, né? É o quase cinema. Ele não fez cinema com Neville. Ele fez imagem em movimento, que é um quase cinema. As 5 cosmococas são geniais. E se vocês pararem para pensar, as cosmococas têm traços... Traço não é uma boa palavra. A cosmococa ela é eivada por literatura. A primeira cosmococa, não muito, porque é o Buñuel, né? A capa do New York Times Magazine com Buñuel. Mas as outras cosmococas, uma é sobre um livro do John Cage, o Notations, que virou o tema de uma das cosmococas. Uma outra cosmococa é um livro do Norman Mailer sobre a Marilyn Monroe. A outra cosmococa é sobre um livro da Yoko Ono, o Grapefruit, e do Heidegger, né? What is a Thing? Então, quase todas as cosmococas têm literatura, têm livros dentro das cosmococas. E não são livros por acaso, né? O livro que está ali na mesa que eu bato a fileira. São livros escolhidos a dedo pelo Hélio. Livros que eram muito importantes para ele, naquele momento. E, novamente, quando a gente fala de livro aqui, é um artista, como vocês estão vendo aqui, que está pensando um livro. Tentando chegar... Eu acho genial o cara falar de um livro e botar aspas do lado daquilo. O livro que eu estou fazendo. Nem ele... É um limiar ali. Amanhã a gente vai ver, amanhã a gente vai só falar desse livro, e a gente vai ver isso. As reviravoltas que em 7, 5 anos o Hélio dá por causa desse livro, na cabeça dele. Cada dia ele fala numa carta de um formato novo, né? É um catálogo telefônico que ele vê, agora é isso. Aí ele vai conversar com o Quentin Fiore, que sugere agora. Não, agora é o que o Quentin Fiore falou. Aí ele vai falar com você, não, mas agora ele não formata. E ele tem um cara que tem a proposta de trabalho do Work in Progress. Novamente, o livro é uma tarefa impossível para quem pensa no Work in Progress. O livro tem que fechar. O livro tem que terminar. O livro tem que ter um formato. O livro tem que ter E ele não quis isso, ele não chegou a isso. Por isso que no final, quando perguntam para ele, o que você fez em Nova York? Ele mostra um arquivo. Aí o que eu fiz em Nova York? Um arquivo da minha vida, de tudo que eu estava produzindo lá. Hoje em dia, depois de bienais, de uma série de coisas, se o Hélio chega em 2013 e diz que passou 5 anos em Nova York, que voltou com arquivo, a galera ia soltar fogos, ia dizer, uau, que incrível. Naquela época as pessoas diziam, pô, tu leu uma entrevista do... Imagina, você é uma pessoa média, assim, lendo uma entrevista de um artista que voltou de Nova York, o cara fala que a obra dele é um arquivo, tu fala, pô, esse cara tá maluco, né? Não tem nada aqui.
Lembrando que em 84, no Rio de Janeiro, foi a geração 80 da pintura. Se o Hélio tivesse ficado vivo, ele tinha dado um tiro na cabeça e tinha ido embora de novo. Eu imagino isso. Se o Hélio tivesse 84, ele morreu em 80. 4 anos só, tá? Se ele tivesse vivo em 84... De novo, essas previsões do que seria do Hélio, eu fico indeciso entre achar que ele teria sido um dos professores da geração do Parque Lage, porque quem organizou aquilo foi o Rubens Gerstmann. Talvez o Hélio tivesse sido um professor dessa geração. Talvez. Ou então seria o contrário. Ele não acreditaria que a juventude das artes plásticas brasileira tinha voltado para a figuração e para a pintura. Bidimensional, no suporte clássico. Então, quando ele volta ao Brasil, esse impasse continua, só que aí ele começa a produzir. Porque aí ele vê um certo, né? Ele faz uma exposição no Meridian, no hotel lá do Rio de Janeiro, que nem chama mais Meridian, virou um hotel espanhol, que é bem ali na Princesa Isabel, no final de Copacabana. Ele faz o Região Viera, que é um penetrável genial, que tem... Alguém aqui já viu o filme do Ivan Cardoso, o H.O.? No H.O. tem essa sequência clássica. E também o filme do César Oiticica agora, né? Como é que se chama o filme do Oiticica? Hã? Esse último agora que o sobrinho dele fez? Não, mas qual é o nome desse último? Nossa, aqui ó, bateu agora uma... Mas ele usa imagens desse filme de Ivan Cardoso e tem uma sequência genial, né? Que é Hélio, o Ali Salomão e Elijah Clark andando nesse penetrável Região Viera, que era um penetrável que tinha água, brita. Ele estava, né? Ele continuou nesse universo de referência dele, dos elementos, né? De uma organicidade, né? Da relação que ele tinha do material metálico com o material orgânico. Assim, não dá para dizer muito, mas o que dá para dizer é isso, que nesse período de Nova York, que era essa a minha intenção da aula de hoje, mostrar para vocês como que o Hélio precisou, se alimentou de um pensamento, de uma escrita e de um diálogo permanente com a literatura. Tá? E, novamente, quando eu falo que literatura, eu não estou dizendo a literatura no sentido careta que a gente pensa, tá? Literatura no sentido amplo, de práticas literárias, de práticas escriturais, da escrita como algo fora. E, novamente, ele poderia ter pego esses textos e ter dito: a minha obra virou arte conceitual e eu escrevo. Pronto, eu faço isso. Artistas fizeram isso nessa geração. Né? Um artista como Robert Smithson, por exemplo, escreveu pra caramba. Pra caramba. Mas um cara como o Nuno Ramos hoje é Totalmente. Tem um belíssimo ensaio sobre o Hélio, o Nuno. Mas o Hélio... o Nuno é interessante pensar isso. O Hélio... O Nuno faz samba, cinema, Sim. escultura, escreve sobre Sim, futebol. sim, não. Esse é um criador desse mesmo fôlego. Desse mesmo fôlego. Aí volta a nossa questão aqui do curso. O que segurava o Hélio? O que não deixou o Hélio fruir esses textos para um público? Porque a ironia é, na hora que ele publica um texto público, é a coisa mais íntima, a coisa mais narcísica, a coisa mais... Não, é que ele não quer olhar do outro Ó. se não for, entendeu? Aquilo tudo. Eu também acho isso. Por isso que eu quis começar com aquelas cartas pro Haroldo, que foi ele chegando em Nova York, escrevendo aquele primeiro texto, e o Haroldo de Campos dando uma resposta para ele tão positiva, que deu gás para ele continuar essa produção poética. Mas ele não teve a coragem de assumir, o culhão, como ele diz ali, de assumir um outro lugar na produção dele. Porque talvez ele não tivesse nem num lugar que ele já tinha antes, né? Ele não ia aquele cara. Agora, uma coisa assim. Você acha que ele não chegou no formato? Não chegou. Não é uma coisa assim, né? Ele não chegou. Ele não publicou. Não querer se assumir, de conseguir chegar no formato, talvez. Acho que, né, duas coisas. Sobre o livro, que ele queria que fosse publicado, que a gente vai ver que os textos do livro são diferentes desse. Os textos do livro têm ali um pensamento mais teórico, conceitual, apesar da pegada de hiperlink, de cruzamentos, sem hierarquias, né? Mas eram textos com propostas. Né? Body Wise é um texto que ele está discutindo a questão do corpo na arte. Tá? White on White é um texto que ele está pensando na questão do branco, etc. e tal. Mas no livro ele não chegou a um formato. Ele não chegou a várias coisas. Ele escrevia de forma bilíngue. Aí ele ficava pensando, bota o texto no inglês
com o bilíngue do português, ou deixa o texto em português, entendeu? Essas palavras que ele criava, ele queria traduzir essas palavras. Então ele ficava em vários impasses, sabe? A questão da forma, a questão do texto. Depois ele correu atrás da grana, conseguiu a grana. Depois ele conseguiu a editora. Aí quando ele conseguia as coisas, ele travava de novo. Não tinha nenhum lugar. Então são muita coisa. Agora, isso é uma coisa do livro. A publicação dos textos, num outro tipo desses textos mais poéticos, literários, que nunca vieram à tona, vinha assim numa publicação dessa, mas os textos que eu mostrei ontem, os contos que ele escreveu, né, os textos mais, os poemas mesmo que ele fez, isso ele nunca mostrou, nunca. Nunca publicou em lugar nenhum. Então, acho que havia sim, né, como a gente falou aqui no começo, havia uma questão de uma escrita para si, porque eu acho que a grande questão, sempre quando a gente discute literatura, escrita, é quem vai ler, para que nenhum escritor senta e escreve sem um norte de leitor. Nenhum, vocês estão entendendo. Óbvio que tem alguns que sempre tem exceções da vida, mas... Tem quem minta, exatamente. Então, acho que esse olhar do outro, como ela falou muito bem, pode ter sido algo preocupante para um cara de alta exigência como ele. De alta exigência, porque ele cobrava os outros. Talvez ele tivesse receio do que seria o retorno em cima se ele botasse esses textos na roda. Né? Eu não sei. Né? Ontem, na primeira aula que você não estava, eu falei isso. Falei, olha, é um curso que a gente vai sair aqui só com perguntas. Não tem muita resposta para essas coisas, porque são trabalhos que espero que, né, quem está aqui, muitos outros, vão mergulhar nesses textos e buscar novos caminhos para pensar isso. Os textos sobre arte que foram publicados, reunidos em alguma... Foram. Né? Ontem, lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer? Esse aqui foi o livro que foi publicado recentemente, da Azog, Conglomerado Newyorkeses, que é um livro... Você que organizou. E o Cezinho Oiticica Filho, como direito autoral. É um livro que... Qual é a proposta desse livro, né? De certa forma, era trazer os textos de Nova York e trazer os textos que ele bolou direcionados à publicação, aos newyorkeses, né? E eu meio que falo isso. Tem muitos textos aqui que ele escreve que os textos sobre arte foram compilados, alguns, mas nem todos, né? Porque tem muitos que ficam numa esfera de escrita dele, muito pessoal. E ele parou nessa época de Nova York, ele parou de escrever muito num registro mais formal, acadêmico, sobre arte. Ele fazia esses textos aí. Ele ia falar da questão da body art, e ele começava falando de um show dos Rolling Stones no Havaí, como a gente vai ver amanhã, passava pelo Alice Cooper para chegar no Vitor Conte, para entrar na Lydia Clark. Então, realmente, era um texto que, se você fosse ler isso em 74... Porra, quem é que estava escrevendo sobre arte em 74 no Brasil? Não, tinha muita gente, eu sei, mas digo, eram textos mais, né, mais formais. Era ainda a revisão da experiência concreta da Araci Amaral e do... Havia as patrulhas genealógicas. Mário Pedrosa não. Quem fez o livro com a Araci Amaral? Como é que é o nome daquele livro? Perspectiva... Experiência concreta. Pô, eu tô hoje com uma cabeça... Não, eu tenho memória boa por causa disso também. Mas, não sei, vou lembrar. Mas tem esse livro da Araci, né? O Walter Zanini estava escrevendo, né? Muita gente estava escrevendo. O Frederico Moraes ainda escrevia sobre arte e tal, não sei o quê. Mas era outro registro, né? Era um registro de uma construção de uma história recente da arte brasileira da segunda metade do século XX. Ele já estava atravessando essa história... Primeiro que ele estava ele não queria mais falar de Brasil. Na cabeça dele não existia mais esse negócio de pátria. Desde 69 ele escreve um texto chamado Law, um documento, que ele diz isso. Não tenho lugar no mundo. Agora, aquela carta que ele fala da América é demais. Demais. Ah, ele era um analista das coisas brilhante, né? Mas ele, de novo, ele... O olhar do europeu também. Bom, é isso de hoje.